Eu quero falar com você, aqui quero ser breve, tenho o desafio de ler um capítulo. Hoje eu quero falar sobre a igreja vencedora. Eu vou pedir, meu filhão está lá na porta, o Alex também. Eu acredito que quem tinha que chegar, já chegou. E se chegar também, não tem problema nenhum, chegar alguém agora. Mas pode encostar a porta, pastor Júnior ali, dá uma força, encosta a porta, para que fique um pouco mais, um pouco menos frio aqui dentro. Mas daqui a pouquinho a gente já está indo para casa. Eu prometo, ser breve. Eu quero ler com você Atos 12. Nós vamos falar sobre a igreja vencedora, amém? A igreja vencedora, pastor, quem é a igreja vencedora? É você. Somos nós. É você, sou eu. Somos nós. Nós somos a igreja vencedora. Porque quem é a igreja? A igreja, ou o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo aqui na terra? Aqueles que entregaram a vida para Jesus se tornam parte da igreja. Pastor, a igreja não é esse prédio? Não, isso aqui é um templo da Igreja Batista. Existem muitos templos espalhados no Brasil e no mundo, e de várias denominações. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo está no mundo. E Atos 12, queridos, vai falar de como tudo começou, como a igreja começou. E esse capítulo nos ensina algumas verdades. Eu quero falar sobre características da igreja vencedora. E se você faz parte da igreja vencedora, você é um vencedor, amém? E olha só, queridos, o texto, ele diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Aí o verso de número 2 vai dizer e mandou, além de prender alguns que pertenciam à igreja para maltratar, ele mandou matar a Tiago, a espada. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui é um dos primeiros discípulos de Jesus, que a gente até canta a musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Era esse Tiago, irmão, de João. Ele mandou decapitá-lo. Verso número 3, diz assim: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, ou dos pães asmos, conforme a tradução, que é a festa que antecede a Páscoa. E aí, queridos, verso número 4, ele prende Pedro também, tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 pessoas para cuidar de um, com turnos ali, provavelmente de 6 em 6 horas. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa, porque na Páscoa não podia ter julgamento, nem morte, e ele ia fazer o que fizeram com Jesus, ou o que fizeram com Estevão também, e também matariam a Pedro. Queridos, o verso de número 5 diz assim: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente. A minha tradução diz incessantemente. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que a igreja fazia, irmãos? A igreja orava, amém? A igreja orava. E aí, queridos, enquanto a igreja orava incessantemente, intensamente por ele, acontece algo no verso número 6, muito interessante. Olha só, queridos, o que acontece no verso número 6, diz assim: na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo, um dia antes do julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Então veja bem essa cena: algemado, nas mãos, nas pernas, um soldado de um lado, outro soldado do outro,
gente na porta, gente nos corredores, guardando ele, e ele dormindo. Esses dias eu até disse para o meu amigo Nedson, que aqui está, né? Os seus amados Deus dá, enquanto eles dormem. Olha aí a preocupação dele, preso, na véspera de ser executado, ele estava dormindo, né? E alguém disse assim, como você consegue dormir diante de uma situação como essa? Ele falou assim, ó, Deus não está acordado, cuidando de tudo? Então, para que ficar nós dois acordados, né? Enquanto ele está cuidando, eu descanso. E aí Pedro estava dormindo. Olha só o que acontece no verso de número 7, Mateus. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, brilhou dentro daquela cela. De repente as luzes se acenderam, não havia energia elétrica e nem lâmpadas de iluminação como essas que temos hoje, mas o lugar ficou claro. E aí, irmãos, ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Ei, Pedro, levanta, depressa, levanta-te, Pedro, acorda. Eu fico imaginando Pedro roncando, né, irmãos? Pedro, acorda. E aí, irmãos, quando o anjo disse isso, as algemas caíram dos punhos de Pedro. As algemas já soltaram. O verso número 8 diz assim: Pedro, o anjo lhe disse, vista-se e calça sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e segue-me. Vem comigo, Pedro. E aí Pedro acorda, pega, né? Em outras palavras, né, Rodrigo? Rodrigo aqui, é Rodrigo ali, é Rodrigo de todo lado, tem mais Rodrigo. E aí o anjo falou assim, se fosse hoje, né? Pega o celular, pega o carregador, né? Pega a carteira, vem, veste a roupa aí, pega a jaqueta que está frio e segue-me. E aí o verso de número 9, e saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Será que eu estou sonhando? Será que é um sonho? Será, sabe, aquele momento que não sabia discernir? E aí, queridos, olha o que acontece, verso número 10. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Chegou de frente, né, daquele portão da prisão, portão se abriu, eles passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. O anjo some. O anjo falou, tá bom, Pedro, já fiz a minha parte, agora é com você. E aí Pedro, agora imagina, irmãos, você está preso, na véspera antes do seu, né, da execução, do julgamento, o anjo vem milagrosamente, as algemas caem, as portas se abrem, o anjo leva até um lugar seguro, deserto, e o anjo fala, agora é com você. Para onde você iria? Para onde você iria? Já parou para pensar? Eu fiquei pensando, falei, bem, se eu volto para casa, Herodes sabia onde eu morava, né? Para onde que eu vou? Sabe o que ele lembrou, irmãos? Tem uma célula aqui perto orando. Eu já sei, tem um pequeno grupo multiplicador aqui perto. E é um pequeno grupo multiplicador de oração. Eles não ficam batendo papo, não, falando de futebol apenas, né? Tem também, mas eles estão orando. E o endereço mais perto era a célula de Maria. E aí, queridos, olha só, ele corre para lá, para essa casa. Ele corre para um porto seguro, para um lugar onde ele ia encontrar amigos, pessoas orando, queriam ajudar, dar consolo, pessoas que iriam, né, ali se alegrar com ele. E ele corre para a célula. E aí o verso número 10, 11 diz assim, então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Verso número 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, que também é chamado Marcos, João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos, tá? Onde muita gente se havia reunido e estava orando. E ele lembrou, ó, tem uma célula aqui perto. Chegou lá,
pessoal estava reunido orando. Aí ele bate palma, né? Bate na porta. Verso 13. Pedro bateu a porta do alpendre. E uma serva, por nome Rode, veio para atendê-lo. E aí, queridos, ela ficou tão surpresa, verso 14, que quando ela o vê, ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de muita alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, deixou Pedro para fora. Pensa, irmãos, Pedro batendo, gente, abre a porta aí, sou eu, é Pedro. E ela vem gritando, gente, vocês não sabem quem está lá fora, no portão, Pedro. E a igreja estava o quê, irmãos? Orando, amém? A igreja estava orando. E aí, queridos, às vezes eu me pego assim, como essa igreja que ora, pedindo milagre, mas não acredita quando ele chega. Olha a reação do pessoal que estava orando, verso número 15, eles porém lhe disseram, você está fora de si, insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o seu anjo, morreu, deve ser o seu anjo. Queridos, olha só, e Pedro, berrando lá fora, verso número 16, mas Pedro continuou batendo, quando abriram a porta, ouviram, ficaram perplexos, ficaram admirados, uau, rapaz, é Pedro mesmo. Sabe por quê, irmãos? Enquanto a igreja ora, milagres acontecem, amém? Enquanto nós estamos aqui orando, o anjo do Senhor está trabalhando. Lembra que nós oramos agora há pouco? Senhor, envia o teu anjo, vai lá na UTI, vai operando a tua cura, vai tocando o Eliseu, vai tocando a Gisele, vai tocando o Áquila, vai tocando na Neuci. E aí, queridos, mas ele fazendo sinal para que se calassem, porque começou um alvoroço. O que aconteceu? É Pedro, aleluia, glória a Deus. Irmãos, pensa no fogo que foi, quando Pedro falou, o anjo veio e me tirou, me libertou da prisão. E aí, queridos, fazendo sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Esse é outro Tiago. O primeiro Tiago morreu decapitado, irmão de João. Esse é Tiago, irmão de Jesus. Ele se tornou um líder da igreja, tá? Esse é Tiago, que era responsável pela igreja em Jerusalém, o irmão de Jesus. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Acordaram no outro dia, levantaram, pensa na cena, Pedro, cadê o Pedro? Ô, fulano, você levou Pedro no banheiro? Cadê Pedro? Ô, cadê o Pedro? Passou aí? Alguém veio buscar Pedro? Cadê? Não está aqui. Está aqui só as algemas caídas, as correntes caídas. Cadê Pedro? Mas confere a porta, está aberta? Não, está fechada. O que tinha acontecido? E aí, queridos, verso número 19, vai até o 25 esse capítulo, tá? Fazendo uma busca completa, não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Aí agora acontece algo interessante com Herodes. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com o rei Herodes. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. E aí Herodes então, verso número 21, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. As suas palavras foram tão impactantes que no verso 22, o povo disse assim, e eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Rapaz, olha o que esse homem está falando, isso é um Deus, não pode ser humano um homem desse. E aí então, aquilo subiu para o coração, para a cabeça
de Herodes, e ele achou que ele era Deus mesmo. Ele tomou a glória para si. Ele falou: rapaz, eu sou o bambambam mesmo. Eu estou acreditando que eu sou um Deus mesmo. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Deu um infarto fulminante nele. Verso de número 24, lembrando que encerra no 25. Entretanto, em meio a essa perseguição, a baixa de Tiago, a prisão de alguns irmãos, entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Amém? E aí o verso número 25 encerra o capítulo nos trazendo uma grande pérola. Tendo terminado a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém para Antioquia, levando consigo João, também chamado Marcos. Vocês lembram onde que era a célula que Pedro foi? Na casa de Maria, mãe de João Marcos. Amém? Esse é o capítulo, e agora eu quero fazer algumas aplicações desse capítulo. Aí eu me lembro do Gabriel Guedes cantando uma canção, Mateus, que diz: assim que eu luto as minhas guerras. Sabe por quê, irmãos? Às vezes parece que nós estamos cercados. Você olha por todos os lados e aparentemente não há saída. E sabe como que a igreja luta as suas guerras? Assim que luto minhas guerras. Aleluia. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh, parece que estou cercado, mas sou guardado. Você pode declarar isso? Jesus, parece que estou cercado, mas sou guardado. É assim. É assim. É assim, queridos. Você entendeu por que Pedro estava dormindo? Você entendeu? Porque parece que ele estava cercado, mas não, estava guardado. É assim que nós lutamos nossas guerras, amém? Não adianta lutarmos com a força do próprio braço. Não adianta, irmãos. É assim que nós lutamos nossa guerra. A igreja estava em oração. Queridos, guarde algo que eu vou te dizer. Característica da igreja vencedora: primeiro, ela consegue vencer toda e qualquer perseguição. A igreja vencedora, a igreja de Jesus, ela vence toda e qualquer perseguição. Toda. Herodes prende os crentes para maltratá-los. A igreja continua orando, continua crescendo, continua avançando. Mata Tiago, um dos primeiros discípulos de Jesus, que Jesus disse para ele: segue-me. Estava Tiago e João consertando as redes, e Jesus disse: sigam-me. E eles largaram as redes e seguiram. Foi um choque para a igreja, meu Deus. Mas a palavra de Deus crescia e o reino avançava, porque nada segura a igreja, irmãos. Prendeu Pedro, a igreja continuava orando. Sabe por quê, irmãos? Pode vir decreto, pode vir proibição de vir ao templo, mas nada pode nos impedir de dobrar os joelhos em casa, de buscar a Deus, de louvar, de adorar, de bendizer, de exaltar. Nada tira isso de dentro de nós, queridos. Eu me lembro aqui da história, se não me falha a memória, de Watmani.
ele é um chinês, um responsável por alcançar muitas vidas na China comunista, na China perseguida. E aí, irmãos, ele estava alcançando muitas pessoas, prenderam ele. Aí ele começou a alcançar muitas pessoas dentro da prisão. E aí falaram: rapaz, esse homem não pode mais ficar falando do evangelho. Cortaram a língua dele. Aí ele começou a escrever, irmãos, os seus livros, o homem espiritual, a autoridade espiritual, né? Tem um monte de livros dele, do Atmani, tremendos. Ele começou a escrever livros e mais livros. Aí cortaram as mãos dele. Aí ele não podia mais escrever, não podia mais falar. Aí as pessoas olhavam para ele na cela e começavam a chorar, porque viam um brilho no rosto dele. É assim que nós lutamos nossas guerras, irmãos. Assim que luto minhas guerras. É assim. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Oh. A igreja vencedora, ela suporta, ela vence a perseguição. Mas é a perseguição de verdade, viu, irmãos? É a perseguição espiritual para tentar conter o evangelho. Não é aquela do Facebook, não. Estão falando mal de mim, estão me invejando, não curtem as minhas postagens. Não, estou falando perseguição de verdade mesmo. Porque você levanta a bandeira do evangelho. Nos países islâmicos, irmãos, pessoas são executadas. Aqui mesmo na nossa nação, quantas pessoas foram expulsas da família tradicional por causa de uma religião tradicional e não podiam servir a se converter ao evangelho. A igreja vencedora, ela suporta. Deixa eu dizer uma coisa para você: perseguição sempre vai existir. Baixas de homens de Deus sempre vai existir. Eu estava em crise esses dias. Falei: Senhor, o Senhor diz na tua palavra: orai ao Senhor da seara para que levante trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, poucos são os trabalhadores, a colheita é grande, poucos são os ceifeiros. E o tanto de homem de Deus morrendo, de pastores de expressão, pastores de multidão, pastores de igreja pequena, irmãos, tombando. Falei: Deus, o que está acontecendo? Aí sabe o que Deus disse, irmãos, para mim? A igreja avança. Com eles ou sem eles, a igreja avança. Eles estão bem, eles estão em casa, eles estão no descanso eterno, eles estão bem, e nada vai parar a igreja. A impressão que dá, né? Meu Deus, o que nós vamos fazer sem esses pastores? Que música nós vamos cantar? O irmão Lázaro não está mais entre nós. É porque Deus quer levantar novos adoradores nessa geração. Bem, Mateusão? Aleluia. É isso aí. Segunda verdade, queridos, da igreja vencedora: a igreja vencedora, ela permanece em constante oração, ela não para de orar, ela ora, não importa o que aconteça, ela ora, irmãos. Se está tudo bem, ela ora; se está difícil, ela ora; se a perseguição aumenta, ela ora; não importa se tem alguém triste, ela ora; se tem alguém contente, ela ora, ela abençoa, ela não para, ela não baixa a guarda. Irmãos, o maior problema foi da igreja deixar de orar. Aí agora eu vou para Cassiano, né?
Deus não rejeita a oração. Ih, Ana Clara, ouvi isso, eu estou enrolado. Oração é alimento. Aí ela vai, né? Nunca vi um justo sem resposta, né? Ou ficar no sofrimento. Deus não rejeita a oração. Se está difícil, ore. Diante das lutas, ore. Problema no casamento, ore. Problema com os filhos, ore. Problemas na vida profissional, ore. Desafio na Câmara de Vereadores, ore. Queridos, a oração invade os céus. Aí sabe o que Deus faz? Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, e começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia. A oração não era algo esporádico. A igreja e Jesus oravam em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos, a igreja nasce debaixo de oração. Portanto, voltem para Jerusalém e esperem até que do alto vos sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. A igreja ficou orando, irmãos. A igreja nasceu. Nós trabalhamos na visão da igreja multiplicadora. O primeiro princípio é oração. Jesus orava, e eu disse aqui agora há pouco, D.L. Moody disse: a fé nos leva para o céu, mas a oração traz o céu até nós. A oração gera milagres, a oração abre portas, a oração muda a história. A oração, irmãos, liberta ali o viciado, cura o deprimido, irmãos, restaura o ferido. Irmãos, a oração faz coisas grandes e extraordinárias. Eu tenho que ir atrás dessa história, eu tenho que ir, para não contar história pela metade para os irmãos, mas havia um missionário chamado, ai meu Deus, ele é do século passado, e ele cuidava de um orfanato na Europa. Me fugiu o nome dele agora aqui, mas ele abriu orfanatos em vários lugares, cuidava de muitos orfanatos, muitas crianças, na base da oração. Eu tenho amigos, não é John Wesley, é outro nome, acho que é Jorge, deve ser, mas a história é a seguinte. Um dia ele sentou com cerca de quase 50 crianças para tomar café da manhã, e não tinha nada aquele dia. E ele disse: vamos agradecer ao Papai do Céu pelo pão e pelo leite que Ele nos concedeu hoje, e os pratos vazios. E as crianças começaram a orar, e eles começaram a orar: Senhor, muito obrigado pelo pão, pelo leite que o Senhor nos providenciou para esse café da manhã, e nós te agradecemos porque o Senhor nunca deixou faltar nada. E de repente alguém bate na porta, e ele foi atender. Alguém falou: olha, eu sou padeiro, e eu estava passando aqui para fazer uma entrega na próxima aldeia, na próxima cidade, e a roda da carroça quebrou. Até arrumar, o leite vai azedar e o pão vai estragar, vai ficar duro. O senhor aceita uma doação? Irmãos, a oração faz isso. A oração opera milagres. A igreja
Estava tendo perseguição, a igreja estava orando. Tiago foi morto, a igreja estava orando. Pedro estava preso, a igreja estava orando. De repente, pum, um milagre acontece. Ah, irmãos, vocês não sabem como eu estou ansioso para ouvir milagres que foram gerados nessa oração de hoje. Amém? Estou esperando notícias, viu, Ed? Estou esperando. Pastor, Deus curou, Deus restaurou, Deus libertou, a porta se abriu. Porque, irmãos, a terceira e última verdade de hoje, desse texto, para a gente poder ir embora, é que a igreja vencedora, ela vivencia, experimenta milagres. Amém? Porque a oração gera milagres. Ela suporta a perseguição, ela não baixa a guarda, ela vai para frente, ela levanta a bandeira, ela ora incessantemente. Eu quero encorajá-lo a orar em casa, a orar com a sua família. Irmãos, a oração estava sendo nas casas, haviam muitas pessoas orando. Ele foi em uma célula e depois ele se escondeu, Pedro. Mas se ele fosse em outra, estaria orando, se fosse outra, estaria orando, se fosse outra, estaria orando. E quando eu reúno com os líderes, a nossa preocupação é, tem que ter 5 minutos de quebra-gelo, tem que ter 5 minutos de compartilhar a semana, tem que ter ali 20 minutos de compartilhar a palavra e pelo menos 10 minutos de oração. Porque às vezes a gente fica, irmãos, compartilhando, né, a semana, meia hora, 40 minutos. Faz o estudo em 10 e ora em 2. Senhor, muito obrigado por essa reunião, abençoa todos em nome de Jesus, amém. Não, irmãos, a oração tem que ser prioridade, amém? Eu desafio você que está aqui hoje, você que está em casa me ouvindo, a orar com a sua família essa semana, fazer uma célula doméstica, um culto doméstico, e eu vou dizer o porquê. Irmãos, o milagre não foi apenas a libertação de Pedro, o milagre se chama João Marcos. Pedro foi na onde? Deus o levou ali estrategicamente, irmãos, na casa de Maria, e havia um jovem chamado João Marcos ali, e aquilo mexeu tanto com João Marcos, porque Pedro estava condenado à morte, irmãos. Quando João Marcos viu aquele milagre, ele falou, não posso me calar, eu não posso perder mais tempo, eu tenho que me levantar e ir. Irmãos, a atitude de João Marcos, ele falou, não, eu preciso sair anunciando, fazendo a obra, falando do amor de Deus para as pessoas. E ele, irmãos, então, ele encontra Barnabé e Saulo que estavam em Jerusalém. Eles vieram trazer uma oferta enviada lá pela igreja de Antioquia, porque houve uma profecia que haveria uma grande fome na Judéia, e os irmãos de Antioquia, alcançados pelo Evangelho, falaram, não, vai lá levar essa oferta, e veio Paulo e Barnabé para Jerusalém, nessa época, e João Marcos falou, onde vocês estão? Falou, nós estamos lá na Antioquia, Deus está fazendo uma obra maravilhosa, está salvando muitas vidas, mas a gente quer sair em viagem missionária por toda a Ásia, por toda a Europa, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus. E João Marcos falou, eis-me aqui, eu vou junto com vocês. Tudo começou em uma célula, um culto doméstico, amém? Queridos, a nossa geração, ela não pode ficar desorientada, ela tem que estar convicta, ela não pode entrar numa faculdade, em 2, 3 anos, ficar com crise de fé, virar ateu, achar que a Bíblia é mais um livro como tantos outros. Ela tem que ter convicções profundas a respeito da palavra de Deus, e isso só a oração gera. Presenciando milagres, sabe por quê, irmãos? Porque milagres não se explicam. Milagres não se explicam. Mas como será isso possível? Maria perguntou para Gabriel. Maria, você vai dar luz para o Filho de Deus, ele vai colocar uma sementinha, aí você foi escolhida, mulher, para ser a mãe do Salvador. Ela disse, mas como? Impossível,
Primeiro, porque eu sou virgem. Segundo, porque eu não tenho relacionamento sexual com ninguém. Como que eu vou ficar grávida? Aí o anjo falou: calma. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Milagres não se explicam, irmãos. Milagres se aceitam. Amém? E nós precisamos experimentar milagres. Não é apenas um cego ver, um surdo ouvir, um coxo andar. Isso também é extraordinário. Nós oramos por isso. Mas, irmãos, todos os tipos de milagres, todos. Uma porta aberta, uma vaga que parecia improvável. Milagres. A igreja que ora experimenta milagres. Vamos ficar em pé, queridos?